Todos estão bem? Amém. Então vamos dar continuidade. O nosso assunto continua sendo fundamentos da fé e estamos identificando os inimigos da nossa fé, que representam obstáculos. E a falta de entendimento do ser justiça de Deus atrapalha a tua fé. Eu falava, se o nosso coração nos condena, a Bíblia diz que a gente não tem confiança. Essa condenação vem por falta de conhecimento. Se existe um erro que está sendo a causa, dessa condenação, a Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado ou os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas os pecados anteriores ao seu novo nascimento, ele não tem mais legalidade de estar atrapalhando a tua vida espiritual, por mais sério que tenha sido. E não adianta você dizer: não, mas eu não aceito isso, porque você não é mais justo do que Deus, né? A gente tem exemplos na Bíblia, como aquela mulher, uma prostituta, foi pego no ato do adultério. Pela lei de Moisés, aquela mulher devia morrer. Levaram para Jesus para ouvir dele, ou ele dizer: não, a lei não é para ser seguida não, ou dizer: mate mesmo essa mulher. Pela sabedoria, ele começou a escrever no chão e disse para aquelas pessoas: quem não tiver pecado, jogue a primeira pedra. E aquelas pessoas não se sentiram capazes de fazer aquilo e saíram dos mais novos até os mais velhos. E Jesus poderia, o único que podia apedrejar aquela mulher era Jesus, porque ele não tinha pecado, lembra? Mas ele disse: eu também não te condeno, vai em paz e não peques mais. Então Deus é um Deus de oportunidade. O ladrão, que eu fui educado, as pessoas dizendo: o bom ladrão e o mau ladrão. E existe ladrão bom, amém? Principalmente no critério de julgamento aqui, só era levado aquele nível de julgamento, de crucificação, dentro de um nível de perversidade. Aquele ladrão não era um ladrão bom, e ele com a sua própria boca disse: estamos aqui porque merecemos. Então ele sabia que os seus atos de perversidade justificavam a sua morte. Mas aquele homem olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Jesus poderia ter dito: vou pensar no teu caso, mas prontamente, hoje mesmo você está comigo. Não é fácil demais isso, gente? Não, Jesus é muito bobinho, Não, é porque nós não entendemos o amor de Deus nem sua misericórdia. Se Deus, e quando questionaram Jesus dizendo que ele comia com pecadores, visitava a casa de pecadores, Jesus disse: para quem são os médicos? Para quem está doente ou para quem está curado? Eu não vim para salvar justos, eu vim para salvar quem estava perdido. Então ele veio para salvar o perdido mesmo. Então o teu passado, por mais sério que tenha sido, depois do teu novo nascimento, ele não tem mais legalidade de ser um peso de condenação. E é isso que a Bíblia diz. E não seja tolo de dizer: não, mas eu não aceito. Seja humilde de aceitar o que a Bíblia diz. E os pecados que vêm depois que a gente se converte, a Bíblia diz lá em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Agora um ponto muito importante: existe a pessoa que peca por causa da sua natureza pecaminosa, amém? E existe a pessoa que peca esporadicamente, ou seja, não faz parte da sua natureza, mas se depara em algumas situações e naquela situação ela falha, ela peca. Qual a diferença de um quadro para outro? A consciência. Um pecador,
né, uma pessoa que tem a natureza pecaminosa, uma pessoa que não nasceu de novo, ela peca e ela não sabe nem distinguir o que é pecado. Uma pessoa que nasceu de novo, a prova que a natureza dele não é mais de pecador, é que a primeira coisa que acontece depois que ele peca é uma reprovação. Ele não convive mais com aquele erro de uma forma normal. Eles se sentem desconfortável, o que nós chamamos de condenado. Ele se sente condenado. Por quê? A natureza dele não é mais aquela. Eu gosto de dar esse exemplo. Se a gente pegar um copo transparente e for lá naquele esgoto bem escuro, aquela lama preta, e você pegar e encher aquele copo, a natureza daquela água é contaminada. Mas eu pego um conta-gota, encho da mesma água e pingo dentro. O que é esse copo de lama preta? A natureza pecaminosa. O que é essa gota de lama? Pecado. O que acontece quando aquela gota de lama cai dentro do resto? Acontece o quê? Não diga nada, é uma gota a mais. Agora, mudando a história, em vez de ser um copo daquela lama preta, é um copo de uma água bem cristalina, limpa. E você vem com aquele conta-gota com lama e você aperta. O que acontece? É capaz de você ver naturezas diferentes. Aquela gota de lama vai cortar aquela água, demonstrando natureza diferente. Quando nascemos de novo, o nosso espírito se torna essa água cristalina. E quando nós pecamos, logo o pecado é denunciado, porque não faz parte mais da nossa natureza. A nossa natureza agora é de justiça. E quando aquele pecado está lá, você diz: tem uma coisa desconfortável. Um pecador não sente que pecou. Um justo sente que pecou. Está entendendo? Mudou a nossa natureza. Criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Ele foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça. Uma pessoa que nasce de novo, ela não convive mais com o pecado de uma forma natural. Ela pode até pecar. Não quer dizer que pode pecar de direito, mas de possibilidade. Porque a Bíblia diz: se a gente disser que não peca, é mentiroso. Agora, amados, existe diferença de pecar esporadicamente e pecar pela natureza. Eu poderia dizer aqui, fazer uma pergunta e você responde: tem algum pescador, sabe o que é pescar? Shhh. Tem algum pescador aqui na sala? Gente, vocês não sabem o que estão perdendo. Tem um ali, outro, 2, 3. Agora, vou reformular a pergunta. Tem alguém aqui que pesca alguma vez na vida? Olha, aumentou o número. Qual a diferença? Quando eu falo pescador, eu estou indicando que é um hábito, é uma profissão, é o dia a dia. Mas quando eu perguntei, alguma vez você já? Outros não, realmente eu pesquei algumas vezes. Pecador é aquele que tem a natureza de pecado, que ele acorda para pecar e dorme em pecado. Esse é você? Não. Mas pecamos algumas vezes, porque se dissermos que não pecamos, mentimos, porque pecamos por palavras, pecamos por omissão, pecamos por não conhecer. Mas esse pecado, a Bíblia diz, se nós confessarmos a Deus, Ele nos perdoa e nos purifica. Quanto tempo leva para esse processo? É imediato. Tem pessoas que, quando elas cometem uma coisa errada, mesmo pedindo perdão, elas passam meses debaixo daquela condenação. Isso é o quê? Falta de fé. Porque se você crê no que está escrito, você vai dizer: Pai, o meu emocional ainda está afetado com esse erro, mas eu aceito que você me perdoou, como está escrito. Obrigado pelo teu perdão. E você vive sem aquele peso. Agora, isso não é direito para pecar, não. Amém? Porque cada vez que você peca, você libera o mal para agir na sua vida.
Porque a inclinação da carne dá para a morte. Eu gosto de ilustrar assim, né? A Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Quando eu estava fazendo o curso, tinha uma pessoa do meu ciclo de amizade, que ela vinha de uma igreja assim, bem rígida, né, nos seus critérios. E quando ela ouviu essa declaração, ela entendeu errado. Ela disse: graças a Deus, essa revelação é maravilhosa, porque mesmo que a gente peque, é só pedir perdão. Amém? E o que ela começou a fazer? Essa vida relaxada. Pecava, pedia perdão: Pai, me perdoa. Graças a Deus, tudo voltou ao normal. E pecava de novo, pedia perdão, tudo voltou ao normal. Pecava, pedindo perdão. Está acontecendo alguma coisa aqui? Cada vez eu estou ficando mais distante. Porque a inclinação da carne dá para a morte. Eu lembro de uma situação que eu estava vivendo, e aquela situação abalou o meu emocional. Eu tinha direito, né? Se eu conversasse com você e dissesse: olha, fizeram isso comigo, e eu estou com vontade de dar um murro nessa pessoa, você dizia: se não der, é besta. Amém? Você ia respaldar, você ia dizer: tem razão de fazer. Mas quando eu estava debaixo daquele sentimento de ira, o Senhor falou comigo através de um versículo. E o versículo diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam os teus ouvidos, porque são vida para os que acham e saúde para o corpo. E ele concluiu dizendo assim: se você colocar em prática esse impulso que você está, ele é da carne, e ele vai abrir a porta para um mal entrar, e você não tem controle se vai ser uma dosagem pequena ou grande. Quando nós inclinamos para a carne, nós abrimos a porta para o inferno agir, porque a inclinação da carne dá para a morte. Aí eu te pergunto: você colocaria a mão numa jaula que tivesse um Rottweiler? Ele poderia só cheirar e lamber, mas ele poderia arrancar. Então, na dúvida, como você não sabe qual vai ser, é melhor não botar. Pecado, qualquer um que seja, abre a porta para o inferno ter legalidade para agir na tua vida. Então, por mais que Deus lhe perdoe, mais danos vão vindo para você. Aí você peca, pede perdão de novo, mas danos estão vindo para você. E às vezes esses danos se tornam tão grandes que você se vê tão distante de voltar para aqueles valores que você nem consegue mais. Não é que Deus não queira te perdoar, é porque a tua estrutura está sendo deformada cada vez que você peca. Então o perdão de Deus não é para dar liberdade para a gente pecar, mas ser um socorro se pecar. Você está comigo? É um socorro se pecar. Então, nascendo de novo, uma estrutura da tua pessoa espiritual é justa. Sua alma ainda não está aperfeiçoada, o teu corpo ainda não se converteu, porque o corpo não se converte. Você sempre vai ter um desviado em casa, que é o corpo. Amém? Querendo fazer o que é errado. Mas o seu espírito deve ser o chefe, né? Renovado, e toma as posições. E sua alma pode ser renovada. A alma renovada, ela fica alinhada com o espírito, e fica fácil de você obedecer. Amém, já estou quase cansado de falar nisso. Vamos falar outra coisa. A falta de entendimento do uso correto do nome de Jesus é outro obstáculo. Às vezes as pessoas, elas não entendem as regras espirituais, e na verdade agem de uma forma que é uma bagunça. E a Bíblia tem regras, tem orientações de como as coisas devem ser. Abre a sua Bíblia em João capítulo 16, versículo... João 16, versículo 24. Estão comigo mesmo? Evangelho de João, capítulo 16,
versículo 23 e 24. Diz assim: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora não pediram nada em meu nome. Peça e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Jesus está dizendo que uma forma de orar é você orar ao Pai no nome de Jesus. Diga: orar ao Pai em nome de Jesus. Eu já fiz isso e é muito comum ver as pessoas fazendo. Como? Jesus, eu te peço no nome de Jesus. Amém? A oração é a quem? Ao Pai, no nome de Jesus. É como está ensinado aqui na Bíblia. Quando você vai orar, essa oração deve ser ao Pai, no nome de Jesus. Mas tem outro lugar, João 14, versículo 13, volta lá um pouquinho. Em João 14, versículo 13, diz assim: 13 e 14. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então Jesus está dizendo agora, que aquilo que for que orar no nome dele, ele faz. Abra em Marcos capítulo 16, versículo 23, e vamos entender outra forma de usar o nome de Jesus, que não é uma oração de petição, mas está mais relacionado a uma declaração. Marcos 16, versículo 17. Estão comigo? 17 e 18. Diz assim: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Jesus deu uma lista de ações que a gente já pode fazer no nome dele. Como? Orar pelos enfermos, orar em outras línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não vai fazer nenhum mal. Ou seja, já existe uma área de atuação que a gente tem procuração para usar o nome dele. Olha o que diz Atos capítulo 3, versículos 6 e 7. Estamos entendendo que não usar o nome de Jesus de uma forma correta fará com que a tua fé não tenha o resultado esperado, porque por falta de conhecimento o povo perece. O que diz Atos capítulo 3, versículos 6 e 7? Diz assim o versículo 6: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Eu te pergunto aqui, ele fez uma oração ao Pai, ou ele fez uma declaração no nome de Jesus? Ele fez uma declaração no nome de Jesus. Quais são as coisas que a gente não precisa fazer uma petição a Deus, e sim apenas declarar em nome de Jesus? As coisas que Jesus disse: em meu nome vocês farão. Então já está delegada a autoridade para a gente agir no nome de Jesus. Eu já tive em situação em que um demônio se manifestou em um culto
E esse demônio passou mais ou menos, eu vou dizer 1 hora, para não ser exagerado, 1 hora atrapalhando o culto. Aquele culto que a gente diz assim, vou para a igreja hoje, um demônio passou 1 hora atrapalhando. A pessoa possessa, fazendo bagunça na igreja, e a gente que não tinha experiência, a gente fazia assim, vamos orar a Deus para que Ele expulse esse demônio. E a igreja toda se levantava, Senhor, em o nome de Jesus, que esse demônio saia. Errado. Nesses casos a Bíblia já diz, você não ora ao Pai, você repreende em nome de Jesus. Você entende? Então tem coisas que estão fora de ordem. Expulsar demônio, impor as mãos sobre os enfermos, já existe, já foi delegado, nesses casos, em nome de Jesus. Então esse exemplo de Pedro, ele não orou a Deus, ó Pai, cura esse homem, ele não orou. Pai, no nome de Jesus, cura esse paralítico, não. Ele apenas disse, em nome de Jesus, seja curado. E é nesse caso que Jesus disse, quando vocês declararem no meu nome, eu faço. Então tem casos que o nome de Jesus é para ser usado em oração de petição. Quando é assim, então você ora ao Pai em nome de Jesus. Quando o caso for dentro dessa delegação que já foi dada a autoridade e a gente só precisa se posicionar, você declara no nome de Jesus e Jesus disse, eu farei. Ou seja, o poder vem para honrar aquilo que você está dizendo. Está entendido? Então expulsar um demônio, orando ao Pai, em nome de Jesus, para que ele expulse, está fora de ordem. Nesse caso, você toma a autoridade de filho de Deus e no nome de Jesus você ordena que saia. Como também sobre enfermidade. Impõe as mãos no nome de Jesus e ordena que saia. Foi assim que Jesus nos ensinou. Então, a falta de entendimento e do uso correto do nome de Jesus tem sido um obstáculo à fé. A falta de agir de acordo com a palavra de Deus. Esse ponto aqui já foi muito batido, né? Eu já falei várias vezes. Não agir de acordo com a palavra torna a fé inoperante. Você aborta as promessas. Elas não chegam a se completarem. A falta de manter a sua confissão também, né? A confissão, o que é confissão aqui não é confessar pecado, é falar com a sua boca aquilo que você crê no coração. Se você falha em confessar a palavra de Deus, em falar a palavra de Deus, sua fé também não vai ser estabilizada. A fé vem pelo ouvir, mas ela permanece pelo meditar. O que é meditar? Falar consigo mesmo, é estar confessando a palavra. A mulher dizia, a mulher do fluxo de sangue, ela confessava, se tão somente eu tocar nele, eu ficarei curado. A nossa boca precisa estar confessando a palavra de Deus. Olha o que diz Apocalipse. Vai lá em Apocalipse, por favor. Capítulo 12, versículo 11. É uma declaração dos anjos. Se você quer saber o que os anjos acham, vamos ouvir agora. Os anjos fizeram essa declaração. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Diz assim: eles o venceram. Está se referindo a gente. Esse eles aqui é os anjos falando da gente. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Os anjos declararam que a nossa vitória tem base em duas coisas: no sangue de Jesus e na nossa confissão. Diga, a minha vitória tem base no sangue de Jesus e na minha confissão.
Então, não confessar a coisa certa. O que é a coisa certa? A palavra de Deus. Jesus disse: a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus não deve sair da nossa boca. Se vamos falar alguma coisa, vamos falar em linha com a palavra de Deus. Se não tem uma palavra para dizer, é melhor ficar calado. Porque da nossa boca podemos produzir vida ou morte, bênção ou maldição. Estão comigo ainda? Tem alguém dormindo perto de você? Bate nele assim e diga: agora vem uma coisa bem séria aí. Dúvida é o maior inimigo da fé. Amém? Dúvida é o maior inimigo da fé. No grego existem 3 palavras traduzidas por dúvida. Então nós vamos ver na nossa Bíblia, e o nome que tem lá é dúvida. Mas no grego há 3 palavras que apresentam características diferentes da dúvida. A primeira, aporreu, que significa estar sem um caminho. Você já esteve com essa sensação assim de estar sem saída? Amém? Essa sensação, eu não sei o que fazer, isso é dúvida. É uma forma de dúvida. Outra palavra para dúvida, distágio, significa estar em dois caminhos ao mesmo tempo. Quem aqui já não ia numa estrada dirigindo bem confortável, graças a Deus, daqui a pouco eu chego, aí apresenta uma bifurcação. E aquela sensação, e agora, qual é a certa? Essa sensação é dúvida. Quando espiritualmente a gente fica nesse impasse, o que é o certo agora? Isso é dúvida. Às vezes você diz, não vou escolher uma, mas você vai sem ousadia, você anda, e se eu estiver errado, vou ter que voltar isso tudinho. Essa sensação é dúvida. E às vezes espiritualmente a gente está com essa sensação sobre algumas coisas que nós estamos aguardando, crendo. Dúvida vai obstacular a tua fé. O que fazer para eliminar a dúvida? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus vai deixar claro a vontade de Deus. A confiança que temos para com Deus é esta, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, temos certeza que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que temos recebido. É o que diz 1 João 5,14. A outra palavra, meteorizo, que significa vacilar entre dois caminhos. Ou seja, uma hora você está crendo numa coisa, e depois você diz, não, mas vai que não seja assim. E a outra hora está no outro caminho. Isso é dúvida. Olha o que diz: a dúvida e o medo andam juntos e roubam a fé. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao 8. É muito forte o que esse versículo diz. Tiago fica próximo a 1 e 2 Pedro. Tiago capítulo 1, versículo 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Pessoa de mente dividida, é instável em tudo que faz. O que é mente dividida? Dois caminhos. Uma hora crê numa coisa, outra hora crê noutra. Uma hora tem uma posição, outra hora tem outra posição. O que acontece com essas pessoas? A Bíblia diz, não pense, não espere essa pessoa que receberá alguma coisa de Deus. Infelizmente, amados, essa tem sido a realidade de muitos. Vive o drama da dúvida.
Normalmente estão na igreja no domingo e fé vem pelo ouvir. Enquanto estão ouvindo, ficam animados. Agora minha vida vai, agora eu vou me firmar, agora vai dar certo. Mas quando se depara com outra informação, diz: agora eu estou confuso. Eu pensei que eu era mais do que vencedor, mas eu só um derrotado. Aí você muda, abandona aquele conceito que veio para você através da palavra, e você se agarra com as circunstâncias. O que é isso? Duvidar. O que acontece com quem duvida? Não recebe nada de Deus. Eu não quero estar nessa categoria, mas eu preciso receber de Deus. Então eu tenho que ter cuidado para a dúvida não encontrar pouso. O que fazer para a dúvida não encontrar pouso? Você tem uma boa base de fé. Porque se você tem a palavra, né, bem definida, determinada no seu coração, dúvida vai ser denunciada rapidamente e você não vai acatar. Ok. Outro grande impedimento, a falta de perdão. Amém? Falta de perdão, impedimento para a operação da fé. Normalmente essa é uma área que as pessoas se acham no direito de administrar. Eu já vi muitas pessoas dizendo: eu não perdoo, né? O que fizeram comigo foi muito grave, eu não perdoo. É uma decisão minha pessoal. Eu sei que Deus não gosta não, mas eu não perdoo. Só que a falta de perdão vai obstacular a tua fé. É um inimigo muito que determina neutralizar a fé, a falta de perdão. Preste atenção uma coisa. Existem duas palavras gregas traduzidas por perdão, e são elas. Essa aí, que eu não quero nem ousar dizer, significa remido da punição que lhe era devida, ou completa remoção da ofensa. Isso é o que é perdão. Amém? Remido da punição que lhe era devida, ou completa remoção da ofensa. A outra, da mesma espécie, significa destituição, exoneração e liberação. Isso é perdão. Aos olhos de Deus tem essas características. Amém? Agora, uma coisa interessante que às vezes as pessoas acham que pode desvincular. Você sabia que a fé que você usa para receber é a mesma que você deve usar para obedecer? Amém? Na verdade é o contrário. A fé que você usa para obedecer é a fé que vai te servir para receber. Normalmente as pessoas querem usar a fé para as promessas de Deus. E eu lendo um dia um livro, a pessoa fazia essa observação. Ele diz: pega a Bíblia de um cristão e abra, e você vai ver ela marcada, grifada, pintada. Aí ele disse: olhe o que está grifado e o que está pintado. E a resposta é: as promessas. Ele disse: erramos quando nós grifamos as promessas, porque o adequado mesmo era grifar as condições. Porque se você grifa as promessas, mas não sabe as condições para alcançar, você fica frustrado. E tem muitos crentes com aquele versículo: tudo posso em Deus que me fortalece. Mas quais são as condições para você estar na categoria de exigir isso? Quando alguém vai participar de um concurso, normalmente esses concursos, eles emitem, um edital, ou seja, as regras que vai reger o concurso. Uma pessoa, amados, sábia e bem comprometida, ela vai grifar o que ali naquele edital? O salário ou os deveres? Ela vai grifar os deveres, porque ela sabe que se não cumprir os deveres, o salário nunca será uma realidade. Mas uma pessoa que não tem muita responsabilidade, ele vai dizer: 12 mil, glória a Deus, deixa eu grifar aqui. Amém? Do que adianta você grifar os 12 mil e não ler que tem que levar um documento de identificação, e não ler qual é o tipo de vestimenta que você tem que ir para prestar aquele concurso?
Então é mais importante você ficar atento às condições do que propriamente às promessas. Amém? Então a Bíblia vai ligar muito à obediência para poder você ter direito à promessa. Mas a gente fica consciente da promessa e não sabe nem que obediência a gente deve ter para poder ter acesso àquela promessa. Então a fé que a gente tem para obedecer vai ser a mesma que vai ser usada para obedecer. Um dia me veio essa pergunta: é justo você exigir que o diabo se submeta a Deus, reverenciando a palavra dele, quando você mesmo não se submete? Você acha que você tem ousadia de dizer: Satanás é a palavra de Deus, viu? Se você mesmo acha que é a palavra de Deus, você pode ignorar? Quando nós não usamos a nossa fé para obedecer, dificilmente teremos ousadia para receber. Lembra daquele testemunho do demônio? Que eu falei que me veio uma palavra ao nome de Jesus? Por que veio aquela palavra? Porque quando eu vi aquele demônio perturbando um culto, a pergunta veio: é lícito um demônio atrapalhar um culto? Por que eu estava tão indignado por ele atrapalhando? Porque eu mesmo me esforçava para reverenciar. Agora, se eu fosse mais um irreverente, eu ia dizer: meu colega. Amém? Que autoridade eu posso exigir de um demônio se eu uso o direito de ser irreverente? Agora, quando você obedece, você fica muito rigoroso para que outros também obedeçam. Então, se eu uso a minha fé, Deus é todo poderoso, então quem é todo poderoso não pode ser ignorado. Quem é todo poderoso não pode ser desrespeitado. Às vezes nós não usamos a nossa fé para essa realidade de obedecer a Deus, mas quando chega a hora de tomar posse de uma promessa, a gente pensa que a nossa fé está desenvolvida. Se nós não cremos para obedecer, dificilmente vamos crer para receber. Estão comigo? Está ficando quieto esses últimos dias. É bom que termine mesmo. Estão comigo? Então perdão não é uma coisa opcional que a gente pode dizer eu quero ou não quero. A ausência de perdão representa uma gravidade muito grande para a vida espiritual, e você vai entender por quê. A fé não funciona se não houver perdão. Olha o que diz Marcos capítulo 11. Você está comigo? Marcos capítulo 11, versículo 24 a 26. O 24 é maravilhoso. Você ouviu e deu glória a Deus quando eu falei sobre ele, porque fala de receber por fé. O 24 diz assim: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe, para que também o Pai Celestial lhe perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Então a Bíblia está mostrando a necessidade de perdoar para que a gente seja perdoado, como uma condição da nossa oração ser respondida. A oração do Pai Nosso, que a maioria aqui aprendeu, e não é errado você usar essa oração até mesmo como um ponto de inspiração para a oração. O erro é quando as pessoas usam como uma repetição vazia de envolvimento com aquilo. Na verdade, a oração do Pai Nosso não é para ser repetida. A oração do Pai Nosso são tópicos, né, sobre o que você deve orar. E na oração do Pai Nosso está: perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado. Diga: o perdão dos meus pecados está relacionado
a disposição de perdoar. Jesus fala uma parábola e eu considero ela muito séria. Vai lá em Mateus 18 e a gente vai finalizar a aula de hoje aqui. Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Isso dá a entender, amados, que perdão deve ser uma coisa muito comum para a gente. Aí ele vai e diz assim, Jesus respondeu, por isso vos digo, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia, uma quantidade de prata. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto ele possuía fosse vendidos para pagar a dívida. Essa pessoa aqui representa eu e você. Tem uma dívida impagável, diga dívida impagável. Grande quantidade, e não podia pagar. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão e cancelou a dívida e o deixou ir. Diga, cancelou. Isso é exoneração, liberação, perdão. Agora olha o que aconteceu comigo e com você, depois que a gente saiu e foi perdoado. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que quer dizer uma pessoa igual a ele. Um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. 100 denários é uma quantia pequena em relação à dívida anterior. Lhe devia 100 denários. Versículo 28. Lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. Então o seu conservo caiu de joelhos, implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas ele não quis, diga, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a tua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do teu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também, lê o resto aí, que eu não vou nem ler não. Assim também o vosso Pai Celestial fará, se você do coração não perdoar seus irmãos. Então, quem tinha uma grande dívida que era impagável? Eu e você. Deus levou em conta isso? Não, Ele perdoou, Ele liberou. Quem é que tem essa pequena dívida? A pessoa que fez a coisa mais grave com você representa essa pequena dívida em relação à grande dívida que você tinha. O que você recebeu de Deus? Exoneração, liberação. O que nós fazemos com o nosso irmão, que dizemos, eu não perdoo, você está dizendo, antes eu vou te deixar preso a essa coisa que você fez comigo. O céu não vê isso com bons olhos, vê isso como injusto. Quando a gente foi perdoado de uma grande dívida e não se propõe a perdoar uma menor. Aí ele diz, vai ser lançado, ou entregue aos torturadores. Quem são esses torturadores? As consequências.
Amém? A Bíblia fala para a gente ter cuidado para a raiz de amargura não brotar e nos perturbar. Falta de perdão, amados, traz doença. Falta de perdão tira a tua atuação espiritual. Não é justo com você mesmo não perdoar. Quando você não perdoa, você não está prejudicando a pessoa, você está prejudicando a você mesmo. Aí você diz, mas pastor, foi difícil demais. Mas há uma graça em Deus.